bem-vindos a mais um dia da minha vida. Hoje é terça-feira, agora são 9h40 e eu acabei de sentar aqui no computador para fazer o meu planejamento do dia. Sou de 37 semanas e 2 dias, então Dona Charlotte pode vir a hora que ela quiser agora. E ela já tem me dado vários sinais, tô tendo muita contração de treinamento e assim, às vezes dura 1h30 com pequenos espaços entre elas ali de 10 minutos entre uma e outra. Eu já cheguei a achar que eu tava em trabalho de parto já, e não era. E tá tudo bem também. Nesses últimos dias eu tenho sentido muito cansaço, então no vídeo anterior, como vocês viram, eu tinha planejado fazer algumas coisas e eu acabei não dando conta de fazer tudo que eu queria em relação às coisas da casa, né? Que eu queria limpar os batentes da porta, as prateleiras da cozinha, coisas assim que não rolou. E eu pensei que se eu não fizesse na sexta, eu faria no sábado, e hoje é terça-feira e eu ainda não fiz. Aí vamos ver o que rola, se eu consigo fazer hoje. Mas hoje as principais coisas que eu tenho é consulta pré-natal, eu tenho uma às 15 horas e tenho fisioterapia às 5. Ou seja, eu vou ficar pouco tempo aqui em casa, de fato. E é isso, mas eu vou levar vocês comigo mais um dia documentando a minha vida aí. Não sei como vai rolar, se eu vou estender as gravações até amanhã e como que vai funcionar. Mas bora aí vivendo, né? Estou aqui com uma vitamina de banana, leite e canela. E aí agora eu vou pegar meu caderno aqui para anotar as coisas que eu preciso fazer. E é isso. Hoje minha barriga tá bem baixa, bem mais baixa que nos outros dias. Geralmente ela fica mais baixa no período da noite, mas hoje ela já tá baixa de manhã cedo. E hoje é mudança de lua. Então, eu não quero criar expectativa, mas ao mesmo tempo a expectativa está em mim, sabe? São sensações estranhas. Eu vou começar logo aqui a fazer minhas coisas, porque senão eu começo a falar e fico me enrolando. E hoje o dia já vai ser mais curto por conta das consultas. Vocês estão vendo que eu fico assim, ó? Porque o meu centro de gravidade, ele mudou. E aí a barriga tá pesando, então eu fico assim, muito assim. Aí eu olho as gravações, parece que eu tô torta, me incomoda. E aí eu fico fazendo assim, só que fazer isso, manter a coluna reta, nesse momento não tem como, porque eu sinto muita dor nas costas. Semana passada eu fiquei me policiando pra não ficar descendo pra baixo assim, mas não dá, eu sinto muita dor nas costas, nessa parte de cima aqui assim, e na lombar também, consequentemente. Ou seja, vou ter que lidar com isso, essa é a vida agora. Agora que eu tô vendo que tem uma toalha estendida aqui, que tem um ventilador ali em cima, a vida como ela é, né, gente? Aqui a gente lida com realidades e a minha casa não está sempre em ordem, não é sempre aesthetic e perfeita, né? Então, vou lá agora. E de tanto eu falar, já fiquei afobada. Confesso pra vocês que eu fui bastante ousada nessa lista, porque eu coloquei um monte de coisa pra fazer, como se eu tivesse o dia inteiro disponível pra fazer. Mas são coisas mais tranquilas, mais ou menos, na verdade. Eu coloquei aqui que eu preciso fazer as minhas unhas, porque esse esmalte já tá saindo todo. E eu preciso deixá-las mais curtas, porque esse daqui quebrou bem na carne.
E não vou deixar elas todas do mesmo tamanho dessa, mas eu vou encurtar elas. E daí coloquei aqui que é pra mim fazer minha leitura, fazer a mobilidade. Eu tô com umas bananas bem maduras ali, então eu quero fazer um cinnamon roll. Eu quero lavar dentro do box do banheiro e a banheira da Charlotte. Limpar os batentes da porta. E lavar a colcha do meu quarto. Atualizar o quadro de tarefas. E eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que hoje nós iremos ao mercado. Dependendo do horário que acabar a fisioterapia, meu esposo vai me buscar e aí a gente passa direto no mercado. E eu vou ter que fazer janta ainda. Ai, meu Deus do céu. Vai ser um dia longo. E tá tudo bem, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Aqui é, tipo assim, só uma ideia do que eu gostaria de fazer. E eu não necessariamente vou fazer tudo hoje. Na verdade, eu acho que eu vou refazer toda essa lista aqui. Porque eu preciso dar prioridade é pra edição do vídeo que vai sair na quinta-feira. Que demora, né? E aí, como hoje o dia já está mais curto, apesar de que eu tô com medo da Charlotte nascer e essas coisas que eu quero fazer da casa não terem sido feitas. Não que seja, tipo assim, nossa, super importante, né? Mas eu tô com isso na minha cabeça, de que eu queria estar com essas coisas limpas, né? Eu não sei, gente, eu não sei. Acho que teremos uma mudança de planos aqui e hoje eu vou ficar focada. Como o tempo tá menor, né? Porque daí não vai dar tempo de fazer tudo essas coisas hoje. É. Vou refazer este planejamento aqui e deixar só as coisas mais importantes mesmo. Tipo assim, que lavar a colcha é só colocar dentro da máquina. Atualizar o quadro de tarefas é super rapidinho de ser feito. E no mercado eu não vou ter escolha, eu vou ter que ir. E as minhas unhas... eu não sei. Mas acho que eu não vou passar esmalte, né? Porque se a Charlotte decidir nascer, o ideal é que eu não esteja de esmalte. Então eu só vou lixar elas, hidratar as cutículas e passar uma base. E é isso. O resto, lavar banheiro, limpar os batentes da porta e não sei o que. Acho que isso tudo vai ficar pra um outro momento. Talvez as unhas também fiquem pra um outro momento. E aí eu vou vendo como é que vai acontecer. Mas tá vendo a importância de você parar e olhar o planejamento que você fez depois que você fez? Por causa disso. Porque enquanto eu tava fazendo, tipo assim, tudo que vinha vindo na minha cabeça, eu fui colocando. Aí agora eu parei pra olhar e falei, opa, eu não vou dar conta de fazer tudo isso aqui e depois eu vou ficar frustrada por causa disso. Então, vamos lidar com a realidade. E vamos dar foco ao que precisa, porque daí eu preciso fazer os cortes principais, pelo menos hoje, dos vídeos. E aí amanhã eu só faço as principais, as edições, tipo, colocar música, fazer capa, subir pro YouTube, essas coisas. E na quinta-feira os detalhes finais ainda. Que não é tão simples postar vídeo no YouTube, né? E eu gosto dessa parte. Então, é isso. É triste, mas é a realidade.
Tô aqui com o meu aplicativo de edição aberto. Já transferi todos os arquivos pra cá. Só que eles estão ainda na seção de trabalho, ó. Tem vários vídeos pendentes ainda. Passei a base na minha unha. Só que aí, como vai demorar um pouco ainda pra esses trabalhos finalizarem, eu acho que eu vou fazer uma esmaltação, aproveitar que eu tô empolgada. Agora são 2h30 da tarde, eu já almocei, tirei um cochilo de meia hora, meia hora não, 1 hora, perdão. Aí eu lavei a louça do almoço ali, que foi bem rapidinho, em 10 minutinhos eu tinha lavado tudo, porque era só do almoço e um pouquinho do café. Isso que é bom de ir dormir com a pia organizada, né? Porque daí você não se preocupa muito. Aí à noite também vai ser, tipo assim, só a louça da janta. E pronto, tipo, sempre vai ter pouca louça, sabe? Então eu nunca me arrependo de deixar a pia limpa antes de dormir. E aí agora estou me arrumando pra ir na minha consulta, que é 3 horas da tarde. Depois eu mostro o look, mas eu tô com uma camisa aqui do marido. Ai, cansei. E com uma calça molinha, porque é o que tá servindo. A própria camisa eu tive que dar um jeito aqui pra puxar ela pra frente pra fechar os botões, porque da forma convencional não tava funcionando. Prendi o cabelo aqui porque não tava muito legal a parte da frente, eu não tava gostando da forma como ele estava se portando, então prendi. Vou fazer uma leve maquiagem de sempre, que consiste em um batom, que eu uso como blush e às vezes como sombra, meu iluminador, rímel, e é isso. É essa a minha grande, big maquiagem de todos os dias, mas já me dá uma animadinha. Hoje acho que eu vou até passar um contornozinho assim no rosto, porque como eu tô com o cabelo preso, eu sinto que meu rosto fica como se fosse inchado, sabe? Muito redondo, muito bolachudo. É isso que eu vou fazer. Dá mais uma armadinha aqui. Puxar uns baby hair pra não ficar com a testa tão grande. E aí agora vou me maquiar. Gente, eu faço o basiquinho aqui, que é o que tem funcionado por enquanto. Eu me sinto bonita dessa forma, então continuo, porque é o que tá dando certo. E eu me sinto bem assim, sem muitas exigências.
Aqui peguei o iluminador e vou passar aqui no olho. Só um pouquinho assim, só pra... Ah, e o esmalte, gente, ele é bem mais rosa, na verdade, do que tá aparecendo no vídeo. E acabou minha acetona. Então, vai ficar assim. Hoje à noite a gente vai no mercado, como eu já disse pra vocês. Depois que eu saí da fisioterapia. Então, aí eu vou aproveitar e pegar uma acetona lá no mercado também. Pegar uma maior dessa vez. Eu peguei a pequenininha e não durou muito tempo. Deixa eu olhar no espelho aqui que é melhor. Tem uma noção melhor. É o que temos pra hoje. É o de sempre. Aí agora eu vou colocar minhas semi-joias. Porque o look precisa ter um brilho um pouco a mais. Porque hoje eu tô bem básica, entendeu? E aí vale a pena colocar semi-joias. Vou colocar meu colar aqui. Tá escrito mãe, que meu marido me deu. Quando ele me deu, eu não tirava do corpo isso aqui, do couro. Ia pra tudo que é canto. E agora, esses dias eu usei um outro colar, que é do mesmo tamanho desse aqui. Daí eles ficavam, tipo, brigando na composição, sabe? E daí acabou que eu não... Vai lá. Aí eu esprendi direito na cara. Tem que ver agora se o coração ficou pro lado certo também, né? Bem. Ai, graças a Deus ficou. Ó. E daí eu acabei tirando ele, porque ele tava brigando com a composição do outro. E não coloquei de novo. Mas é um dos que eu sempre tô usando. Aí eu vou colocar nessa minha choker de cordão baiano. Essas joias aqui, gente, são da loja de uma amiga minha. São maravilhosas. Eu sempre tô comprando lá com ela. Na verdade, tudo o que eu tenho é de lá. Não tem nada. Acho que o único que eu tenho que não é de lá é esse colar aqui. Que é uma bijuteria, não é nada... Gente do céu, eu não sei o que aconteceu com o meu olho. Que hoje de manhã eu acordei e tava muito ardendo. E agora, que acabou pegando um pouco de iluminador aqui embaixo, tá ardendo de volta. Mas não é o olho, é na parte de baixo aqui nas olheiras, sabe? E só de um lado. Será que pode ser conjuntivite? Não sei. Bom, já que eu estou de cabelo preso, eu vou colocar uns brincos mais compridinhos assim. Eu vou tirar essa pérolazinha, que essa aqui também. Ela vai pra tudo que é lado comigo, que eu tiro o brinco e coloco ela, tipo assim... Ai, é aquele brinco que nunca sai da orelha, sabe? Mas você sempre tá com alguma coisa. Depois que eu furei minha orelha, eu já tinha o quê?
O ano passado, eu tinha 24 anos quando eu furei meu orelha. E aí eu me sinto estranha, me sinto... Parece que tá faltando alguma coisa se eu não tiver de brinco e de colar. Então eu sempre tô com pelo menos uma pérolazinha, mesmo que seja em casa. Aí, ó. Ficou assim. E agora eu só vou passar um perfume, arrumar minha bolsa. Eu não sei que horas são, pra ver se dá tempo de eu continuar na edição, senão eu já vou sair, porque o consultório é na esquina da minha casa ali. Então é bem pertinho, eu posso sair 5 minutos antes, que dá tudo certo, mas eu já vou deixar tudo pronto também. E é isso, vou mostrar o look pra vocês agora ali no espelho. Esse aqui é o look, uma camisa branca masculina e essa calça, que é uma pantalona, tem elástico aqui, então ela é confortável, não aperta a barriga em nada. E, gente, olha como a minha barriga tá baixa hoje. Olha só. Meu umbigo tá aqui, ó. Sei não se a Charlotte não vem hoje, hein? E aí, nos pés eu vou colocar um tênis branco e aí vou pegar a bolsa. E partiu, porque já são 2h40, então não dá pra enrolar muito. Olha só, aquele barrigão que eu tava, mãe, sumiu. Tá literalmente só a Charlotte aqui, ó. E eu vou encostando assim, eu sinto ela em todos os lugares. Oi, bom dia, gente. Eu ia falar com vocês agora, porque eu acabei de acordar, mas a neném já tá resmungandinho ali, porque tá na hora do mamar dela. Então, eu vou só prender meu cabelo aqui e depois eu apareço aqui pra conversar com vocês e contar como tudo aconteceu, mas eu preciso dar uma mamadinha dela agora.
Pequenininha. Bom, tô aqui de novo, gente. Com esse cabelo nesse estado. Olha, eu lavei ele tava finalizado, mas ele não para arrumado esse cabelo. Aquela história de que nasce uma mãe, nasce um corte, que vai acontecer bem agora. Dei mamar pra neném. Coloquei ela no carrinho ali agora, que eu vou pentear esse cabelo, passar um blush nessa cara pra eu me sentir mais armadinha, pelo menos. E aí, eu vou comer alguma coisa porque eu tô com fome. E hoje, gente, é o primeiro dia que eu estou sozinha com a neném em casa. Meu esposo voltou a trabalhar hoje. E aí, pela manhã eu vou ficar sozinha. À tarde minha mãe vem ficar comigo, porque ela tá cozinhando pra mim, porque eu acabei precisando passar por uma cesárea. E aí eu não posso ficar muito tempo de pé e tudo mais. E minha mãe também, né, bem coruja, está vengando muito a neta dela. Então, é isso. Aí eu não vou ficar sozinha na parte da tarde. Vamos ver como é que vai ser essa parte da manhã. Desde que ela nasceu, ela tá com 6 dias hoje, eu acho. Eu fiquei com ela sozinha em alguns momentos só. Que meu esposo precisou ir no mercado ou precisou ir buscar minha mãe. Então foram no máximo uns 40 minutos. Hoje ele saiu às 7 horas. E até agora tá tudo certo. Esperamos que o dia continue assim. A cesárea, ela tem uma recuperação um pouquinho mais complicada, né? A gente já esperava por isso. A gente já tinha essa informação, eu só não tinha informação de que eu precisaria passar pela cesárea. Eu saí pra ir pra fisioterapia, como vocês viram no começo do vídeo, e voltei com a neném pra casa. Por conta da minha pressão tá um pouquinho alterada, quando eu fui na consulta pré-natal, a médica pediu pra eu ir até a maternidade e conferir. Aí eu fui pra fisioterapia, que era lá na maternidade, e aí eles já me internaram por conta da minha pressão. E aí acabou que precisamos induzir o parto. Não funcionou comigo o processo de indução e fomos para a cesárea depois de 20 horas de indução de parto. E tá tudo certo, gente. Em 1 hora eu tava com a neném no colo, eu não sei porque eu tinha tanto medo da cesárea, foi uma experiência muito legal, foi muito diferente, assim, tipo, estranha, claro, né? Porque você tá acordada e você sente tudo que os médicos estão fazendo, estão mexendo dentro de você. Eu conversava com o médico, com o anestesista, mas você não sente dor, não sente nada, é só a sensação estranha mesmo. Mas foi tudo sucesso, a minha cicatrização tá sendo bem fácil, assim, tipo, não tô tendo nenhum problema quanto a isso. Aí o que a gente tá tendo agora, um pouquinho de problema era na amamentação, mas também já está se resolvendo. E cólica de neném, né, gente? Porque como a Charlotte nasceu antes, ela nasceu de 37 semanas, o intestino dela vai levar um pouquinho mais de tempo para entender o que tá acontecendo e tudo mais. Então ela sente um pouquinho mais de dorzinha quando vai mamar. Ela começa a mamar, o intestino começa a funcionar, ela começa a chorar, sabe? E aí eu fiquei até feliz, porque agora nessa amamentação ali, nessa última mamada, ela ficou bem tranquila. Não, chorou um pouquinho só, mas eu acredito que foi porque eu fiz as massagens nela antes. Enquanto eu tava trocando a fralda, eu fui fazendo as massagens. Aquela bicicletinha,
dobrando o joelho. E daí eu acho que já isso fez com que o intestino dela já entendesse que ele precisava funcionar. E aí ela não chorou, gente. Eu vou tentar essa mesma tática na próxima mamada. Vamos ver. Pronto, agora estou me sentindo mais organizada comigo mesma. Vou fazer meu café da manhã e aí vamos ver como vai seguir o dia. Fiz aqui 3 ovos mexidos e um chazinho de camomila. Temos uma bebezinha aqui. E agora eu vou comer e descansar mais um pouquinho, porque... Agora eu vou comer e descansar mais um pouquinho, porque... Ai, ficar em pé assim já me deu uma baixa. A diferença do parto normal e da cesariana é essa, né? Que a gente cansa bem mais fácil, afinal foi um procedimento cirúrgico, né? Então eu preciso fazer as coisas tipo picadinho, sabe? Mas tá tudo bem. De resto, a gente sobrevive, né, gente? Então, vamos lá comer isso aqui. Vou dar uma descansada, depois eu tentar colocar algumas coisas em ordem aqui no apartamento, porque vai ficando tudo uma bagunça, né? Ainda mais ontem, que eu quis deixar meu esposo mais tranquilo, ele que tava fazendo tudo pra mim, né, gente? Inclusive, não achei que eu conseguiria me apaixonar mais pelo meu marido, gente, mas olha, nesse pós-parto aconteceu. Ele me ajuda em tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. E ele cuida da Charlotte, assim, com uma maestria que nem eu tenho, sabe? E, enfim, como eu estava dizendo, que agora ficou tudo meio perdido, né? Eu vou... Me perdi de novo, aquele neném fez barulho ali. Eu vou daí organizar, porque ontem, aí eu deixei ele ficar mais com a bebê, porque a gente descobriu ontem que ele teria que voltar a trabalhar hoje. A gente tava esperando que fosse só na quinta-feira, só na sexta-feira, mas ele já precisou voltar ontem, hoje, terça. E aí eu deixei ele mais livre pra ficar com a neném, pra descansar também, né? Porque as noites são um pouquinho complicadas, que a gente não tava acostumada a acordar tanto assim, né? Mas é isso. Então eu tenho que pôr essas coisas em ordem. Tem roupa aqui em cima, tem remédio, tem documentos também, que a gente tá mexendo com as coisas do plano de saúde da neném agora, né? Mas tudo vai se ajeitando e vai dando tudo certo. E ela é tão calminha que ela tá aqui no carrinho, assim, ela dá uma choradinha, às vezes por causa dos gases, eu faço a massagenzinha, ela já se acalma de novo. Perfeito, gente, perfeito. Agora são 12h20, eu acho. E eu já dei banho na neném. E fui tentar dar mamar pra ela. Ela não acordava de jeito nenhum e já tava no horário. E aí eu tirei a roupa, eu brinquei com ela. Não acordava. Aí foi dar banho. Aí, como hoje à tarde a gente tem que ir lá no posto de saúde pra ver as vacinas, eu já ia ter que dar banho nela mesmo. Aí eu dei banho pra ela acordar. Daí acordou, mamou. E aí é isso. Agora tá saindo o sol, então tá bem calor. Isso. Daqui a pouco a minha mãe vai chegar com o meu almoço. E aí eu vou levar ela lá no posto pra ver as vacinas. Ai, que dor no coração. Falei pra vocês que eu ia descansar aquela hora. Eu devo ter descansado uns 30 minutos só, porque daí já tava na hora da mamada de novo. Eu tô dando mamar pra ela a cada 2 horas, porque como ela ficou um tempo sem mamar direito, porque ela não tava conseguindo fazer a pega bonitinho e também por causa da cólica,
ela acabou perdendo um pouquinho de peso. E daí eu tô fazendo isso, tô acordando ela a cada 2 horas pra dar mamar. Ela não quer, mas a mãe dela força ela porque é pro bem dela, entendeu? Agora aqui tô esperando ela arrotar. Na verdade, a médica disse que não precisa esperar arrotar, mas tem que deixar de 10 a 15 minutos eles em pé depois que eles mamam, porque o estômago deles é abertinho. E daí, se você não fizer isso, pode causar refluxo. Então, eu fico aqui de chameguinha nesse meio tempo. E é isso, gente. Esse macacão aqui, ele parecia muito grandão. Eu achei que não ia dar nela, porque como ela emagreceu um pouquinho, eu achei que muitas roupas não iam servir nela. Que ia ficar muito grande, né? Mas na verdade, ela já deu uma engordadinha. E as roupas estão ficando certinhas nela. Isso aqui não ficou nada grande, nem nas laterais que eu achei que ia ficar. Tá certinho na princesa. A princesa da mãe dela e um saco de fraldas RN já foi, gente. Meu Deus do céu. Eles usam bastante fralda, ainda mais agora que ela tá mamando bastante. Ela tá fazendo mais xixi e tudo mais, daí tá indo mais fralda. Mas é isso. Uma técnica que eu tava usando da amamentação, como ela não tava conseguindo pegar o meu peito, foi colocar na seringa. Eu retirava, extraía o leite, ainda faço isso, né? Depois que ela mama, eu extraio um pouco, porque ela não mama nos dois peitos, é só em um. Daí eu extraio sempre do outro. E aí eu dava pra ela esse um com a seringa. E aí o engraçado é que, tipo assim, eu tiro agora, na próxima mamada eu vou dar esse leite pra ela. E ela não gosta muito porque acha que o leite que sai do meu peito é quentinho e esse outro tá a temperatura ambiente. E ela não gosta não, gente. Ela não quer saber de tomar. Ela toma só um pouquinho assim e daí ela vem procurar o meu peito. Então foi uma técnica que deu muito certo.
Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, agora são umas 9h30 por aí. E vou tomar meu café da manhã, fiz uma panqueca de banana, coloquei um pouquinho de cacau e coco, e joguei um melzinho por cima e umas uva passas e chá de camomila. Não estou tomando café por conta da amamentação. Então estamos indo no chá de camomila, até porque faz bem pra neném, né? Porque ela tá, como ela é muito novinha, ela ainda tá, o intestino dela ainda tá em formação, não tá entendendo o que tá acontecendo, então ela não sabe exatamente como fazer força para soltar os gases. E o chá de camomila ajuda a deixar ela mais calma e não ter crises de choro, tanto que faz uns 2 dias que ela não tem. Graças a Deus a gente tá conseguindo controlar isso. Ela tá mamando direitinho de novo, tá pegando bem o peito, nos horários também. E essa noite foi maravilhosa, a gente dormiu bem. Espacei mais os mamás dela, tava fazendo a cada 2 horas, só que ela não acordava nessas 2 horas, então eu ficava mais ou menos 1 hora só tentando acordar ela pra mamar. E aí ela acordava irritada e chorava muito e ficava aquela situação desagradável. Então a gente fez isso, decidiu espaçar mais durante a noite os períodos de mamada dela e deu super certo. Ela acordou nos horários, a cada 3h30 mais ou menos o celular despertava. E ela já ia se acordando sozinha, assim, já começava a dar umas resmungadinhas e mamou, tudo certo. E aí agora eu vou comer e já vou dar uma mamadela de novo. E depois eu tenho que editar o vídeo que vai ao ar hoje, que eu tô editando picadinho assim aos poucos. E principalmente enquanto ela tá mamando, porque demora, né, é o mamazinho dela. Aí eu vou editando o vídeo nesse período. E é isso. Ontem eu não apareci aqui, ontem foi quarta-feira, eu tava muito cansada, gente. Desde que eu fiz a cesárea, eu acho que não tinha caído a minha ficha de que foi uma cirurgia. E eu não parei. E ontem o cansaço bateu, e bateu com força. Então ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro deitada, que é o recomendado, né? E aí agora, hoje, eu tenho umas coisinhas pra fazer, que na verdade é só a edição do vídeo. É a única responsabilidade que eu tenho além da Charlotte. Então vai ser um dia também mais tranquilo, já que eu tô tendo a minha mãe aqui pra me ajudar, a minha irmã, meu esposo também. Quando ele chega do trabalho ele me ajuda muito. Então eu vou me dar ao luxo de ficar mais tranquila, porque não adianta nada eu querer carregar o mundo com as mãos e depois eu ficar doente, né? Então é isso, atualizando vocês aqui do que tá acontecendo. E vamos viver esse dia, porque agora é assim, é um dia de cada vez e cada momento é único e específico e eu quero viver cada um deles e aproveitar essa gatinha aqui que tá acordando. É tão gostoso esse soninho, mamãe. Deixa eu dormir mais um pouquinho. É na hora de mamar, meu amor.
quanto que tá?